Bom dia a todos. Quero começar a minha apresentação primeiramente agradecendo à Secretaria Estadual de Saúde pelo convite para poder participar desse evento. Um evento importantíssimo que inicia a semana que comemora o Dia Mundial do Rim, que será agora no dia 9 de março, quinta-feira, onde também a Secretaria Estadual de Saúde vai fazer um grande movimento para chamar a atenção para esse grande problema de saúde pública. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre injúria renal aguda, mais especificamente sobre a gestão do cuidado na injúria renal aguda. Eu me chamo Ciro Bruno, eu sou médico nefrologista, sou titulado em terapia intensiva, sou gestor com formação pelo Hospital Sírio-Libanês, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Atuo como diretor técnico do CRER, coordeno a UTI do Hospital de Acidentados e sou coordenador do grupo de injúria renal aguda da clínica TRS. Além disso, sou membro do comitê do Departamento de Injúria Renal Aguda da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e sou atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia aqui do Centro-Oeste. Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. E vou começar definindo o melhor termo ou os melhores termos para discutir a injúria renal aguda. Esse momento é muito pertinente porque muito recentemente tanto a Sociedade Internacional de Nefrologia, através do seu consenso chamado de CADIGO, quanto a Sociedade Brasileira de Nefrologia publicaram documentos, e este é o documento da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em que há uma padronização dos termos que devem ser utilizados no contexto da injúria renal aguda. Por muito tempo, o termo IRA referia-se à insuficiência renal aguda, mas entendeu-se que esse termo insuficiência não era o termo mais apropriado, considerando a grande amplitude, a grande variação de padrões de manifestação clínica que envolvem a doença renal aguda, sendo então que o termo IRA ficou sinônimo de injúria renal aguda, sendo então definida como uma presença de oligúria por mais de 6 horas, aumento da creatinina sérica por mais de 0,3 mg por decilitro em 2 dias, ou um aumento de 50% no valor da creatinina em uma semana. Então veja que o melhor termo é injúria renal aguda, eu vou usá-lo a partir de agora, e a definição envolve tanto o critério volume urinário quanto o critério oscilação de creatinina. Outros termos importantes, a doença renal aguda, que é um termo muito mais abrangente do que a injúria renal aguda. Então, quando houver a injúria renal aguda ou de qualquer marcador de dano renal por um período menor que 3 meses, a gente pode chamar isso de doença renal aguda. A IRA está englobada pelo termo DRA, pela doença renal aguda. Falência renal, que é uma condição onde a taxa de filtração glomerular é inferior a 15, então é quando mais ou menos o rim funciona menos do que 15%, ou quando há necessidade de suporte dialítico, então a gente usa esse termo, falência renal. Terapia renal substitutiva, TRS, que é qualquer terapêutica que se relacione com o processo de função renal nativa, então hemodiálise, diálise peritoneal, hemodiálise contínua, transplante renal é uma modalidade de TRS. E suporte renal artificial, que engloba todos os métodos de depuração artificial. Hemodiálise, diálise peritoneal, plasmaférese, ultrafiltração e etc. Como é que a gente classifica a injúria renal aguda? A gente definiu, estabeleceu o melhor termo ou os melhores termos e a gente precisa classificar então a injúria renal aguda. A injúria renal aguda é classificada com base em 5 grandes eixos. A gente precisa levar em consideração, primeiramente, a causa que está levando à injúria renal aguda, a função renal, se há ou não perda de função renal, se há alteração estrutural, os desfechos e a duração. Com relação à duração, já chamo a atenção para um valor importante, que são os 3 meses que eu citei no slide anterior. Tudo aquilo que acontece em até 3 meses é considerado agudo, e tudo aquilo que acontece a partir de 3 meses, em geral, é considerado como doença renal crônica. Esse segundo diapositivo faz uma linha do tempo do envolvimento, da evolução da injúria renal aguda, de um rim normal
para aquele momento que há risco da injúria renal aguda, em que o dano de fato se instala, em que acontece a redução da filtração glomerular, em que acontece a falência renal, podendo evoluir inclusive para o óbito. Vejam que, na medida que o dano renal aumenta, a chance da filtração glomerular reduzir aumenta e o risco de óbito também aumenta, e eu vou demonstrar isso mais claramente um pouquinho à frente. Então, o KDIGO, que é o documento da Sociedade Internacional de Nefrologia, classificou a injúria renal aguda em 3 estágios. O estágio 1 é quando a creatinina sobe pelo menos 0,3 mg, ou quando ela sobe de 1,5 vezes a 1,9 vezes. O estágio 2, quando a creatinina sobe de 2 a 2,9 vezes. E o estágio 3, quando ela sobe mais de 3 vezes, ou quando a creatinina ultrapassa o valor de 4, ou quando você inicia qualquer modalidade de substituição renal. Então essa é a classificação pelo critério creatinina. Vamos ver a classificação agora pelo critério volume urinário. Então o estágio 1 é definido quando o paciente tem menos de 0,5 ml/hora de diurese no intervalo de 6 a 12 horas. O estágio 2 é quando esse mesmo volume urinário, menor que 0,5 ml/hora, se estende por mais de 12 horas. E o estágio 3 é quando o paciente está anúrico há pelo menos 12 horas, ou quando ele tem menos de 0,3 ml/hora por intervalo maior que 24 horas. Então, demonstrando a importância da monitorização da creatinina e do volume urinário no contexto do diagnóstico da injúria renal aguda. E por que é importante classificar a injúria renal aguda, né? Essa classificação é importante porque, na medida, como eu disse, na medida que os estágios avançam, o risco de complicações aumenta muito. Esse é um estudo que demonstrou que, na medida que a função renal piora e que a injúria renal aguda avança, o tempo de média permanência do paciente aumenta muito. Então, o tempo de média permanência de um paciente que não tem injúria renal aguda foi de 4,4 dias nesse estudo, chegando a 15 dias no paciente com injúria renal aguda estágio 3. Então, são quase 4 vezes mais tempo de média permanência. Imagine o impacto em termos de custo, em termos de acessibilidade que a injúria renal aguda provoca na nossa rede hospitalar, considerando que um paciente que poderia ficar apenas 4 dias internado fica 15 quando acontece o episódio de injúria renal aguda. Além disso, o impacto na mortalidade ele é brutal. De maneira que um paciente com injúria renal aguda estadio 3 tem um odds ratio de 60 para risco de óbito. Vejam a importância no desfecho que a injúria renal aguda tem, especialmente quando ela é estágio 3. Mas isso acontece inclusive nas fases muito iniciais da injúria renal aguda. Então, aquele paciente que tem uma elevação de 0,3 mg por decilitro na creatinina, e esse estudo, inclusive, subdividiu o estágio 1 em estágio 1A e 1B, pequenas alterações no valor da creatinina já provocaram um impacto em termos de mortalidade de 4,3 vezes, né? Então, daí a importância de fato, nós, diagnosticarmos a injúria renal aguda precocemente. E por que a gente precisa falar de cuidado no contexto de injúria renal aguda? Não tenho dúvida que a nossa rede hospitalar hoje ela é atendida por bons nefrologistas, por bons equipamentos, por pessoas capacitadas. Entretanto, isso não é suficiente, é o que a literatura médica tem demonstrado, não é suficiente para garantir um bom desfecho em termos de resultado no contexto da injúria renal aguda. Esse NCPOD é um questionário aplicado pelo NHS. O NHS é o sistema de saúde inglês, né? Foi o grande modelo para a implantação do SUS, é um dos sistemas de saúde mais bem-sucedidos do mundo, o sistema de saúde público, e ele aplica um questionário não só para avaliar resultados da injúria renal aguda, mas de diversas patologias. É super interessante, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, mas tem avaliação de linhas de cuidado das mais variadas patologias, das mais variadas especialidades.
E esse resultado, esse trabalho, né, essa pesquisa que foi realizada em 2009, trouxe resultados bastante alarmantes, né? Esse questionário, então, se dedicou à avaliação clínica, a estimar como é que estava a avaliação clínica dos pacientes, né, no contexto da injúria renal aguda, como é que eles eram investigados e como é que eles eram manejados, né? Para nossa surpresa desagradável, é que para os pacientes que tinham IRA na admissão, ou seja, eles chegavam no hospital já com IRA, apenas 50% dos pacientes tiveram um atendimento durante toda a sua jornada considerado como adequado, né? Para os pacientes que tiveram injúria renal aguda durante, né, pós-admissão, né, depois da internação hospitalar, esse número foi ainda pior. Apenas 30% dos pacientes tiveram uma avaliação considerada adequada. E o que chamou mais atenção? Boa parte dos pacientes, então, tanto para os pacientes que tiveram IRA na admissão quanto pós-admissão, né, então mais ou menos 30% desses pacientes que não tiveram seu manejo, a sua condição considerada boa, considerada adequada, não o tiveram, não por problemas estruturais, por falta de equipamento, por falta de médico, não, mas, na verdade, por problemas de processo, né, relacionados a processo, né? Quando chamaram o nefrologista, como investigar a injúria renal aguda, quais exames solicitar. Então, problemas que são passíveis de serem melhorados sem grandes investimentos estruturais, o que, de certa forma, é positivo. Então, o que esse questionário, de forma resumida, ele trouxe, né? 65% dos episódios de injúria renal aguda eles eram passíveis de serem previsíveis, né, previstos, e 33% eram evitáveis, é um número bastante considerável, né? Um terço dos pacientes, então, que tiveram IRA, poderiam não ter tido IRA caso o processo de cuidado fosse melhor sistematizado. Houve um atraso inaceitável no diagnóstico de injúria renal aguda em 43% dos pacientes que estavam internados e que desenvolveram injúria renal aguda durante a internação. Então vejam bem, o que esse slide demonstra? Os pacientes internaram sem injúria renal aguda, desenvolveram injúria renal aguda e em 40% das vezes o diagnóstico foi atrasado. Então, nós estamos falando do sistema de saúde mais avançado do mundo, né? 40% dos pacientes tiveram um diagnóstico atrasado. Imaginem em países menos favorecidos, né? E 33% desses pacientes, mesmo quando diagnosticados, não tiveram a investigação adequada para injúria renal aguda, né? Então, de novo, né? Um terço dos pacientes, às vezes até tiveram um diagnóstico de injúria renal aguda, mas não foram adequadamente avaliados. E, de novo, 30% não foram adequadamente, não receberam um manejo adequado da sua condição clínica, né? Isso motivou a publicação de um editorial pelo autor do estudo, e de fato é um editorial bastante duro, em que ele comenta que quando um paciente não tem os seus sinais vitais adequadamente monitorizados, o seu débito urinário adequadamente monitorizado, quando as escalas de deterioração não são corretamente aplicadas, né? Quando o balanço hídrico não é valorizado, quando o débito urinário não é valorizado, fatalmente os pacientes vão evoluir para óbito. E ele conclui dizendo que a educação é vital para esse processo, que, de novo, de certa forma, nos anima, porque a melhoria, muito provavelmente a melhoria desses resultados não depende tanto de recursos estruturais, mas mais de treinamento e instituição de protocolos adequados. Por que a injúria renal aguda ela é relevante, né? Porque os pacientes que têm IRA, eles têm uma incidência aumentada de doença renal crônica, né? Eles progridem para a doença renal crônica e muitos deles não saem quando precisam de terapia de substituição renal, acabam ficando dependentes da diálise aí por muitos anos. Aumenta a prevalência a incidência de hipertensão arterial, de AVC, de infarto, né? De insuficiência cardíaca. Aumenta a chance do paciente ter um novo episódio de IRA nos próximos dias, né? Subsequentes à internação. E aumenta também a chance de rehospitalização. Vou mostrar esse dado com um pouquinho mais de detalhe à frente.
Na Inglaterra, a incidência de injúria renal aguda em pacientes hospitalizados gira em torno de 12% a 17%, mas esse é um dado que varia muito na literatura. Alguns serviços reportam 20%, 25%, 30% de incidência de injúria renal aguda. Esse provavelmente é um dado subdiagnosticado, né, considerando que a gente não tem feito o diagnóstico de forma correta e no tempo certo. Os custos da injúria renal aguda correspondem a 1% do orçamento do NHS, o Sistema de Saúde inglês. Como eu demonstrei, a injúria renal aguda aumenta o tempo de média permanência e isso impacta tanto em relação a custo quanto em acesso. Imagine que se um paciente poderia ter ficado 4 dias, como eu demonstrei lá atrás, e ficou 15, a gente poderia ter internado nesse período 4 pacientes, internamos apenas um naquele leito, né? Então, um paciente consumiu recursos, na verdade, de 4 pacientes que eu poderia ter tratado. A injúria renal aguda ela aumenta a reinternação em 30 a 90 dias, ela está associada, né, a desfechos piores de longo prazo. A incidência da DRC aumenta em 12 vezes, né? Então, o paciente que tem injúria renal aguda tem um risco de 6% de ter doença renal crônica contra 0,44% daqueles pacientes que não têm injúria renal aguda. A incidência de DRC estadio 5, que é aquela mais avançada, né, aumenta também cerca de 10 vezes, também de 12 vezes, perdão. E 40% dos pacientes que têm injúria renal aguda não retornam à sua função renal basal, né? A creatina não volta para aquele valor de referência no pós-IRA, né? Então, com relação ao plano de cuidado, falando um pouco de plano de cuidado, quais são os objetivos, né, que a gente precisa instituir? Primeiro, é tentar identificar precocemente a injúria renal aguda. Fazendo isso, a gente tende a ter um tempo de média permanência menor, né? A gente precisa ter um foco em reduzir a incidência da injúria renal aguda, identificando aqueles pacientes que estão sob risco, reduzir o risco de progressão, né? Minimizar a necessidade de diálise e reduzir, por fim, o desfecho duro, que é a taxa de mortalidade. Os requisitos mínimos para a montagem de um plano de cuidado é que, como eu falei lá atrás, né, educação é fundamental e por isso as unidades precisam instituir programas de ensino e treinamento em injúria renal aguda. Ele tem que ser multidisciplinar, eu vou provar isso um pouco à frente. A gente tem que lançar a mão de ferramentas, né? Apenas educar, apenas ensinar, treinar não é suficiente, não se mostrou suficiente em termos de melhora de desfecho. E a gente tem que registrar de forma correta esses episódios, porque só assim a gente vai enxergar o que está acontecendo no nosso hospital e a gente vai ter oportunidade de melhorar com os ciclos de melhoria. Com relação ao ensino e treinamento, né, a gente precisa divulgar os fatores de risco para injúria renal aguda, né? Você tem que divulgar os critérios diagnósticos de injúria renal aguda, e vejam bem que uma oscilação de creatina de 0,3 já implica em desfechos piores. Então, se um paciente internou com 0,8 de creatina e foi para 1,2, e esse 1,2 muitas das vezes não chama a atenção do clínico, ele já tem injúria renal aguda, ele tem um desfecho pior, tem 4 vezes mais chance de falecer do que um paciente que não tem injúria renal aguda. A gente precisa chamar a atenção para o débito urinário, muitas vezes a gente negligencia isso. A gente precisa realizar os testes diagnósticos nos casos suspeitos. Em geral, esses testes são extremamente simples e acessíveis. Dosagem de creatinina, fazer um exame simples de urina e um ultrassom. Esses 3 exames, sem dúvida nenhuma, quando corretamente indicados, eles praticamente eliminam a chance de você não diagnosticar, de não enxergar um episódio de injúria renal aguda. Identificar as drogas potencialmente nefrotóxicas, avaliar se elas são de fato necessárias e, em sendo necessárias, fazer ajuste para a função renal. Envolvimento no balanço hídrico. O balanço hídrico tem que ser uma meta de monitorização de cuidado comum a toda a equipe que assiste o paciente e avaliar as restrições nutricionais e hídricas que cada paciente necessita, né? E é por isso que o plano de cuidado ele é multidisciplinar, né? A enfermagem tem um papel fundamental nisso, tanto no controle do débito urinário, no cálculo do balanço hídrico, na aplicação dos protocolos de deterioração, né, das ferramentas de deterioração clínica. A farmácia clínica é fundamental na identificação daquelas drogas que são nefrotóxicas e que são passíveis de serem ajustadas em casos de pacientes
com injúria renal aguda. Assim, então, de novo, o médico sozinho não vai conseguir, muitas das vezes, ter um olhar tão ampliado, né? E uma vez a instituição tendo um protocolo de cuidados, né? Um bundle, um checklist, fica possível que esses profissionais se ajudem na prevenção, na progressão da injúria renal aguda. E a nutrição, fundamental também, ao nos ajudar na melhor dieta para o paciente com injúria renal aguda e muitas vezes na aplicação da restrição hídrica, que em alguns casos requer, na restrição de determinados alimentos, que em muitos casos requerem. Com relação à aplicação de ferramentas, né, eu vou citá-las. Né? A primeira delas é o bundle. Né? Esse é um exemplo de um bundle que foi aplicado por um hospital que fica nessa cidade, né? Então, alguns acrônimos aí, com os itens que necessariamente precisam ser avaliados num paciente sob risco de injúria renal aguda. Existem checklists que avaliam também aquelas situações de risco, aqueles parâmetros que necessariamente precisam ser avaliados num paciente que está sob risco ou que desenvolveu injúria renal aguda. O Safety Huddle, né, introduzir o conceito de injúria renal aguda e monitorizar os pacientes que estão com injúria renal aguda durante o Safety Huddle. O Safety Huddle é uma ferramenta de gestão muito utilizada hoje em dia e podemos utilizar essa ferramenta também no contexto da injúria renal aguda, criando alertas de paciente com injúria renal aguda para a equipe, cobrando o preenchimento do bundle, cobrando o preenchimento do checklist e avaliando se a equipe médica foi avaliada se um paciente com risco ou com injúria renal aguda instalada estiver presente naquela enfermaria. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma ferramenta fundamental para que a informação seja transmitida rapidamente para toda a equipe e essa equipe, tendo um protocolo de cuidado, consegue então aplicá-lo naquele paciente. Uma coisa importantíssima que as instituições precisam se atentar é de criar critérios para que o nefrologista seja chamado. O nefrologista é um profissional raro e o que a gente entende, inclusive como sociedade, é que muito provavelmente nós não temos perna para avaliar todos os pacientes com injúria renal aguda. Então, de fato, as unidades precisam definir quando chamar o nefrologista. E é muito interessante que aquele NCPOD, aquele questionário que foi aplicado, né, a gente entende que na Inglaterra, por exemplo, a gente constata que na Inglaterra não são todos os hospitais que têm nefrologista no seu corpo clínico. Né? Então, boa parte do trabalho de diagnóstico, identificação de pacientes de risco, é realizado em hospitais por médicos generalistas, por enfermeiras que são treinadas em protocolos de detecção precoce. E uma vez o paciente evoluindo para determinado grau de disfunção renal, ele é encaminhado para um hospital que tem suporte nefrológico. Então, o nefrologista é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, mas considerando que ele é um recurso raro, a gente precisa se perguntar se a gente não precisa criar critérios para que ele seja chamado. Então, sem dúvida nenhuma, os pacientes que têm injúria renal aguda e são transplantados renais precisam do apoio do nefrologista, os pacientes têm que ser conduzidos pelo nefrologista. Paciente que já tem uma doença renal intrínseca, paciente que tem DRC estadios 3 a 5, talvez chamar o nefrologista só em pacientes que têm um CADIGO 2 ou mais, mas isso fica a critério de cada instituição, essa é só uma sugestão. Né? Então, aqueles pacientes que estão a partir do segundo estágio, talvez seja uma sugestão. E os pacientes que de fato têm complicação de injúria renal aguda precisam ser acompanhados por médico nefrologista. Com relação ao registro seguro, é fundamental, isso é meio que chover no molhado, mas fica ainda mais relevante quando a gente passa a dispor de ferramentas de gestão como o DRG. Né? DRG, traduzindo para o português, grupos de diagnósticos relacionados. O que é isso? É uma plataforma que já é utilizada nos Estados Unidos, Canadá, Europa há muitos anos, há dezenas de anos, né? Há décadas, que agrupa os pacientes com condições clínicas semelhantes e isso permite que os desfechos desses pacientes sejam corretamente avaliados, comparados. Né? Já existem dezenas de serviços no Brasil que utilizam essa plataforma, e essa plataforma tem
como a finalidade agregar, trazer condição para que as equipes de saúde hospitalares agreguem valor à jornada do paciente, né? Uma vez que elas conseguem medir os desfechos e comparar com unidades semelhantes. A título de informação, no Hospital CRE, a condição adquirida mais prevalente no ano de 2002 foi a injúria renal aguda, e nós só conseguimos enxergar isso porque nós tivemos um registro seguro e porque nós hoje já temos a ferramenta DRG, e por isso estamos, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, desenvolvendo um projeto para a implantação de linha de cuidado da injúria renal aguda em nosso hospital. Esse é um exemplo de estratégia que implementou processo de cuidado no contexto da injúria renal aguda, né? Então esse é um exemplo de fluxograma para detecção e manejo dos pacientes com injúria renal aguda. Eu chamo a atenção porque nesse caso esse hospital lançou mão de uma enfermeira especialista para conduzir o projeto, né? O médico ele é chamado quando a injúria renal aguda já foi instalada ou quando é identificado o paciente sob risco de injúria renal aguda, mas todo o protocolo é conduzido por uma enfermeira, e o resultado é que a partir da plena implementação deste protocolo, 100% dos pacientes deste hospital passaram a ter a sua injúria renal aguda reconhecida. Isso trouxe, inclusive, impactos também na incidência da injúria renal aguda, com uma queda de 31%. Né? Por quê? Porque os pacientes sob risco passaram a ser identificados e medidas foram tomadas para que a injúria renal aguda não se instalasse, né? Houve uma queda no tempo de média permanência dos pacientes, né, de 23%. O impacto disso em termos de saúde pública é brutal. Uma redução de 23% em tempo de média permanência traz um aumento de acesso excepcional para a população, e inclusive demonstrou uma tendência de queda da mortalidade, que sem dúvida nenhuma é um resultado fantástico a partir da implementação de um processo de cuidado que pode ser feito em qualquer hospital, a partir da organização de informações e de estratégias que a gente já dispõe. Esse é um outro estudo que demonstrou a aplicação dessas ferramentas e demonstrou resultados positivos, e o mais interessante é que esse grupo implementou uma série de ferramentas, né? Então eles criaram um aplicativo sobre injúria renal aguda. Eles usaram o e-alert. O que é o e-alert? O sistema do hospital, né, o prontuário eletrônico, juntamente com o laboratório, emite um alerta eletrônico para todo paciente que tem critério de injúria renal aguda. Então imaginem, né, o paciente interna com 0,7 de creatinina, pula para 1,1, o sistema do laboratório ele já solta um alarme e a equipe de assistência, né, já identifica prontamente esse paciente e a partir daí institui as medidas de cuidado, né, necessárias para aquele contexto clínico, né? Introduzir o contexto de injúria renal aguda, o conceito de injúria renal aguda no Safety Huddle, envolveram a farmácia clínica, fizeram sessões de aprendizado, criaram um bundle e fizeram um controle rígido do balanço hídrico dos pacientes. E vejo que à medida que as ferramentas foram implementadas, uma a uma, quando todas elas já estavam em pleno funcionamento, houve sem dúvida nenhuma uma queda do tempo de média permanência da incidência de injúria renal aguda, demonstrando que são medidas eficazes para se obter melhores resultados no contexto da injúria renal aguda. Por fim, vou falar um pouquinho sobre a alta qualificada, que é a fase final, né, do nosso plano de cuidado. Por que é importante falar sobre isso? Porque 1 em cada 3 pacientes com injúria renal aguda, ou eles morrem, ou eles reinternam, ou visitam uma emergência em 30 dias. Então, o impacto da injúria renal aguda no sistema de saúde ele é gigantesco, né? 25% dos pacientes têm recorrência da injúria renal aguda no intervalo de um ano. É um número muito grande, assustadoramente grande, né? O tempo médio de recorrência é de 64 dias, sendo que 60% desses pacientes recorrem até 90 dias.
Vejam bem, no Medicare, que é o sistema de saúde americano, né, que cobre uma parte da população, só 19% dos pacientes veem um nefrologista um ano após o episódio de IRA. É um número absolutamente assustador e um absurdo, né? E naqueles pacientes portadores de doença renal crônica, apenas 23% recebem follow-up no primeiro ano após a ocorrência do episódio de injúria renal aguda, comprovando então que a nossa transição de cuidado no contexto da injúria renal aguda está muito prejudicada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Outros dados importantes, né? Quando esse estudo avaliou os relatórios de alta dos pacientes, menos de metade dos relatórios citavam a ocorrência da injúria renal aguda. Vejam bem, o paciente teve a IRA, ela foi diagnosticada, ela foi manejada, mas na hora da alta, menos da metade dos médicos relataram a ocorrência de injúria renal aguda na transição de cuidado, né? 15% só com recomendações de segmento. E 80% dos pacientes sequer souberam que tiveram injúria renal aguda. Esse é um número absolutamente assustador. Então, demonstrando que quando a transição de cuidado é bem feita, né, os resultados são melhores. Esse é um estudo feito em Taiwan, que comparou os pacientes que no follow-up eram seguidos por nefrologistas versus os pacientes que não eram seguidos por nefrologistas, né? Pacientes que tiveram IRA. Então, no grupo dos nefrologistas, né, os pacientes usaram mais estatinas, IECA, BRA, antipertensivos em geral, diuréticos, antiagregantes e antidiabéticos. E tiveram um menor risco de eventos cardíacos maiores, um infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e menor risco de sepse, né? De maneira que isso se refletiu numa queda da mortalidade, comprovando então que o follow-up desses pacientes, quando possível com o nefrologista, comprovadamente melhora os desfechos dos mesmos. Quais são os fatores de risco, né, que tem que chamar a atenção para que haja de fato uma transição de cuidado adequada nos pacientes com IRA, né? São aqueles idosos, os hipertensos, os diabéticos, os portadores de insuficiência cardíaca, doenças hepáticas graves, os pacientes que já tinham doença renal crônica prévia, aqueles que tiveram injúria renal aguda severa, né, estágio 3, com ou sem diálise, e que não recuperaram a função renal de forma adequada, né? Requisitos para alta qualificada. A gente tem que, então, estratificar o risco dos pacientes, tem que monitorizar a função renal, a gente precisa manejar de forma adequada, ainda com o paciente internado, as complicações da injúria renal aguda. A gente tem que fazer reconciliação medicamentosa. Então, o médico tem esse dever, mas, mais uma vez, a farmácia clínica pode atuar juntamente com o médico para melhorar a reconciliação e realizar a reconciliação medicamentosa e ferramenta de comunicação, porque vejam bem, se aquele estudo mostrou que 80% dos pacientes sequer souberam que tiveram IRA, nós estamos de fato muito mal nesse quesito, né? O que o KDIGO diz em relação à alta, né? Que os pacientes que tiveram injúria renal aguda, eles, no intervalo de 3 meses, eles têm que ser vistos por um nefrologista, mas essa recomendação me parece muito pobre no contexto, dada a amplitude de complicações e fatores que podem envolver a IRA, né? Existem hoje plataformas, já finalizando, que nos ajudam a traçar planos de transição de cuidado adequadas, né? Essa é uma plataforma do NHS, de novo, né? O Sistema de Saúde Inglês, em que há aqui uma aba exclusiva para os pacientes que tiverem injúria renal aguda. Isso pode ser usado tanto por profissionais de saúde quanto por pacientes, né? Eles criaram inclusive um aplicativo, eu já uso esse aplicativo na minha prática diária, né? Ele ajuda a estratificar risco, a traçar plano de cuidado, a definir quando que o paciente tem que voltar. E existem inclusive checklists que nos ajudam a definir, a estratificar esses riscos, né? Então, são ferramentas que a gente de fato deve usar para garantir que o paciente tenha uma transição de cuidado adequada, né? Por fim, ficam aqui 9 sugestões para a alta qualificada, né? A primeira delas é que a gente precisa fazer uma contextualização clínica e social, né? Será que
muitas das vezes a gente tem a intenção que o paciente retorne em 1 semana, 2, 1 mês, mas será que isso é possível, né? Será que o paciente vai ter transporte, ele tem condição de vir no retorno? Idealmente, na minha opinião, todos os pacientes que tiveram injúria renal aguda devem retornar com um nefrologista, mas não havendo essa disponibilidade de recurso, considerando que o nefrologista hoje é uma mão de obra rara, a gente pode fazer isso através de clínicos, né, adequadamente treinados. A gente precisa fazer a avaliação dos doentes antes da alta, especialmente aqueles doentes que estão sob risco de injúria renal aguda. Não é incomum, e os trabalhos demonstram isso, né? Os pacientes que recebem alta e reinternam, e quando a gente foi olhar, o paciente já estava com injúria renal aguda no dia da alta. De novo, a questão do registro, para que a doença, a patologia seja enxergada e estratégias de cuidado sejam implementadas, né? Precisa fazer reconciliação medicamentosa, muitas das vezes a gente esquece de fazer isso, ou faz isso de forma inadequada. A gente precisa discutir quando é o melhor momento de introduzir aquelas drogas que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que são medicações importantíssimas para a maioria desses pacientes, né? É o captopril, o enalapril, o losartan, o valsartan, que são usados tanto no contexto da insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, né, as doenças arteriais coronarianas em geral. Na doença renal crônica, é um dos grandes pilares do tratamento, mas às vezes, no momento da ira, a gente acaba suspendendo e há necessidade de se fazer uma avaliação criteriosa do melhor momento para se reiniciar essas drogas. Atenção especial nos pacientes com insuficiência cardíaca, esses pacientes de fato têm uma evolução desafiadora e precisam ser acompanhados mais de perto. Precisa ficar definido, precisa ficar claro quem é o profissional que vai conduzir esse paciente no pós-alta. E, de novo, em havendo a disponibilidade, eu defendo que seja o nefrologista. E fica também a recomendação da gente fazer a dosagem da albuminúria 3 meses após a alta, mesmo naqueles pacientes que recuperam plenamente o valor da creatinina, porque às vezes fica algum grau de dano renal que não é detectado pela alteração da creatinina, mas sim pela presença de microalbuminúria. E a microalbuminúria está associada a aumento da prevalência e incidência de eventos cardiovasculares. Bom, então é isso, né, que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês. Ficam os meus meios de contato aqui à disposição. E eu quero mais uma vez agradecer à Secretaria Estadual de Saúde, saudar a Secretaria Estadual de Saúde por estar liderando esse evento fantástico de educação continuada para as unidades hospitalares e de saúde do estado de Goiás. Quero me colocar à disposição para quando eventos como esse voltem a se repetir, né? E saudar a todos pelo Dia Mundial do Rim, chamar atenção para essa grave patologia, doença renal crônica, que aflige 1 em cada 10 pacientes no Brasil e no mundo, e que também tem impactos devastadores em termos de saúde pública e na vida das pessoas. Dia 9 de março é o Dia Mundial do Rim. O Brasil é líder no mundo em eventos, né? Esse ano posso adiantar que temos um novo recorde de número de eventos, né, no Brasil, e a Secretaria Estadual de Saúde está participando de forma muito ativa aqui em Goiânia, e então, mais uma vez, chamo a atenção para esse dia e me coloco à disposição e agradeço para finalizar. Até logo.